Boa noite, meus irmãos. A bênção de todos. É uma grande satisfação estar aqui com todos vocês. Meu nome é Babá Geiso de Xangô. Sou um dos coordenadores do grupo Axé na Política, Axé Eleições 2020. E gostaríamos de saudar a todos neste momento, que nosso Pai Ogum, pelo dia de hoje, nos dê paz, caminho, saúde, felicidade, prosperidade, nos dê caminho, nos dê direção, e que tenhamos um bate-papo muito proveitoso com os nossos candidatos a vereador, nossos candidatos do Axé, que irão nos representar nessa legislatura. E eu gostaria de passar a palavra ao Pai Francisco, para as suas saudações iniciais. Dá um problema no sinal, né? Bom, eu acho que nós estamos com... Aí, voltou. Voltou. Olá, boa noite, Babá. É muito bom. A vereador, né, da cidade de Campinas. Maravilha, meu pai. Nós temos hoje aqui, né, são 3 convidados, o pai Jorginho, o Ogum Jorginho, o pai Ayrton do Ogum e o Ebome Ricardo. E o pai Francisco tem um aviso para passar para todos aí, a respeito do nosso terceiro convidado. O Ebome Ricardo mandou aqui uma mensagem aqui para mim, dizendo que ele está do outro lado da cidade, pegou uma chuva muito grande e não vai chegar a tempo para a nossa live. Mas ele já deixou aqui com compromisso com nós e de fazer uma live com todos nós, principalmente com o povo do Axé. Ok, pai Francisco. Bom, meus irmãos, antes de chamarmos aqui os nossos 2 participantes, né, lembrar que esse grupo foi criado com vários sacerdotes aqui de Campinas, com a intenção de fomentar a candidatura dos nossos irmãos a uma cadeira na Câmara Municipal de Campinas. Nós tínhamos no início 2 perguntas. A primeira, o que nos separa? A segunda, o que nos une? E esse grupo de sacerdotes, sacerdotisas aqui de Campinas, mesmo com tendências partidárias diversas, entenderam a necessidade de se eleger um candidato do Axé. Nossos irmãos, em vários municípios, nós estamos fazendo esse trabalho para que consigamos eleger candidatos que representem a nossa religião, que possam nos representar na Câmara Municipal. Então, a pergunta, o que nos une é a nossa fé, a nossa religião e tudo que nós sofremos dia a dia. O que nos separava seria essa questão das ideologias partidárias que nós conseguimos superar e todos estão de parabéns. Eu tomo a bênção de todos, eu agradeço a união de todos do grupo Axé Eleições 2020, Axé na Política. Pai Francisco?
Bom, nós estamos com nossa coordenação técnica aqui, né? E Tá eu certo, pediria... Babá. É uma grande iniciativa que a gente está fazendo, esses debates com os candidatos do Axé, aqui, preitando uma cadeira, né, da Câmara Municipal de Campinas. Isso é muito importante. Vamos conhecê-lo, vamos debatê-los com cada um, né? Isso faz parte, isso é política. Antigamente se falava que política e religião não se discutia. Hoje a gente está vendo que política e religião têm que andar junto. Sim, positivo. E a nossa técnica... Sim. Já temos convidados aí, né? Boa noite, pai Ayrton. Já já o senhor vai estar aqui com a gente, o Gan Jorginho também, já vai estar com a gente aqui. Pai Joãozinho Galerani, Ayrton do Conselho Tutelar. Boa noite, meus amigos, obrigado aí pela presença. E eu pediria ao nosso operador aqui que colocasse os nossos convidados, pai Jorginho e pai Ayrton. Babagê, está me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Pai Jorginho também? Sim, perfeito. Bom, Boa noite, vamos lá. boa noite. Conforme foi combinado com a assessoria dos candidatos, tá? Vão ser feitas algumas perguntas. As perguntas foram sorteadas pela coordenação e cada um dos senhores vão ter 3 minutos para a resposta, certo? 3 minutos para fazer sua resposta. Porém, agora eu pediria primeiro para o Jorginho que se apresentasse, falasse da sua candidatura. Não está dando para entender, Babá. Pai Jorginho. Boa noite a todos, bênçãos trocadas, meu saravá fraterno. Bom, sou o Gan Jorginho, né, da Tenda Espírita Caboclo Romprimato e Caboclo Jurema, Campinas. Minha casa foi fundada em torno O som está horrível, não dá para entender, Babá. Melhorou? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Então, minha casa foi fundada em torno de 1955, creio que uma das pioneiras aqui na cidade de Campinas, né? E como o nosso povo vem sofrendo muito ultimamente, né, resolvi sair da zona de conforto e sair candidato a vereador pelo PDT Axé, que nos acolheu com uma boa estrutura. E vamos à luta, minha gente. Vamos lutar pelo nosso povo, que agora é hora de acabar com os egos, né? E vamos nos unir, que temos inimigos maiores aí e externos que querem nos prejudicar. Mas vamos à luta. Boa noite. Axé. Obrigado, pai Jorginho. Pai Ayrton, a sua apresentação. Falar um pouco aí da sua candidatura, suas propostas. Gente, live ao vivo, o sinal cai. O pai está com problema lá na conexão, né? O Tumbá chama o Tumbá, Babá Moacir, está nos assistindo aí. O Tumbá, meu velho. Xangô nos abençoe, no seu caminho e direção. Temos a mãe Regina também. Boa noite, mãe Regina. Boa noite, Bruno. O Gan está de casa. Já falei do Ayrton. Pai Joãozinho. Luciane, bom dia. Ou boa noite, né? Seja bem-vinda. Jefinho. Ocum. Restabeleceu aí, pai Ayrton? Pai Joãozinho. Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. A sua imagem ficou escura. É que eu fui buscar outro fone achando que o meu estava dando problema. Está claro agora? Está ouvindo? Beleza.
Considerações iniciais, pai Ayrton. Primeiro eu vou pedir a boa aí ao Gan Jorginho, que eu não consegui ouvir as considerações iniciais dele, porque o som estava horrível. Mas eu quero dar boa noite a todos e a todas que estão acompanhando também, né? Bênçãos trocadas. E eu quero inicialmente agradecer aos organizadores do evento e também a todos e todas que deixaram seus afazeres para acompanhar esse bate-papo, né? E, fazendo um resumo rápido, eu sou nascido em Campinas, sou sacerdote da Tenda de Umbanda Caboclo Tamandaré há 15 anos, e desde então eu sigo minha missão de combater a discriminação religiosa, o racismo e defender o meio ambiente. Minha postura tem sido e continuará sendo focada em apresentar meu histórico e mostrar que estou pronto para Campinas. Um abraço a todos aí. Obrigado, pai Ayrton. Bom, conforme combinado, tá? Nós vamos agora iniciar os nossos questionamentos. Eu vou fazer a primeira pergunta. É com você. Depois o pai Francisco vai fazer a pergunta dele. E a pergunta é a mesma pergunta para ambos os candidatos, tá? E na ordem, quem vai responder primeiro é o pai Jorginho, certo? E depois o pai Ayrton. Então, vamos lá para a primeira pergunta que foi sorteada pela coordenação do grupo. Tá? Perguntaria aos dois candidatos quais as suas propostas legislativas para combater eu vou mudar aqui o termo aqui de intolerância para racismo religioso, conforme foi a solicitação de alguns amigos. Então, deixa eu voltar. Quais as suas propostas legislativas para combater o racismo religioso contra as religiões de matriz africana e para garantir a livre manifestação de culto e crença no município de Campinas? Pai Jorginho, uma palavra, 3 minutos. Vamos lá. Bom, a minha proposta é a seguinte, nesses termos aí. Seria promover ações culturais, né? Encontros ecumênicos interreligiosos, né? Eu creio que quando se fala intolerância religiosa, não é só dos outros com a gente, pode ser da gente com os outros também, né? Do budista com a gente, do católico, do islâmico, né? Então, temos que prover aí uma ação para começar a nos ajuntarmos, né? A termos um respeito mútuo entre as religiões e começarmos ações desse jeito. Outra coisa também que eu pediria ao nosso povo, né, que participem mais, né? Participem dos conselhos municipais, porque caso entre um só de nós do axé, a luta vai ficar difícil, né? Então, temos que ter nas bases pessoas também para que consigamos aprovar alguma coisa nesse sentido, né? Que vocês sabem que uma andorinha sozinha não faz verão. Mas em base, é isso. Axé. Axé, meu irmão. Pai Ayrton, 3 minutos para a sua resposta. Babá, eu não estava conseguindo ouvir vocês. Está ouvindo agora? Caiu minha conexão de novo. Está ouvindo agora? Um pouco baixo, mas parece que estabilizou. O senhor pode repetir, por favor, qual que é o tema? A pergunta é a seguinte. Está ouvindo? Estou. Quais as suas propostas legislativas para combater a intolerância e o racismo religioso contra as religiões de matriz africana e para garantir a livre manifestação de culto e crença no município de Campinas? Só tem 3 minutos para responder. Agora já ficou mais nítido aí. Ficou mais claro. Eu tenho várias propostas, mas eu separei algumas que eu acho mais relevantes, mais, assim, diretas.
Um deles, eu tenho uma proposta um pouquinho ousada, mas que eu creio que é possível realizar. Com esforço, com apoio da comunidade, a gente consegue realizar, que é criar uma central de atendimento de assistência social, psicológica e jurídica. Não só para as vítimas de racismo e discriminação religiosa, mas também de violência doméstica, violência à criança, ao adolescente, ao idoso. Essa central, ela seria interligada a departamentos da administração, como, por exemplo, o Centro de Referência em Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação Religiosa, e a central, e essa central de atendimento também estaria ligada a departamentos de outros órgãos, como, por exemplo, a Defensoria Pública. Então, todo caso que chegasse a esses setores, a esses departamentos, seriam encaminhados para essa central de atendimento. Ela entraria em contato com a vítima e ofereceria a ela os serviços da administração pública, né, nesses campos, assistência social, psicológica e jurídica. A vítima, ela poderia ser atendida com agendamento, né, ou num PS, ou em um UPAS, ou ela poderia determinar o endereço onde ela se sentiria mais confortável e mais segura. Aí seria agendado um atendimento e um profissional da área dentro da questão, né, ou psicológica ou jurídica, e iria ao encontro dela para poder dar essa assistência, esse suporte. Porque a gente sabe que hoje, normalmente, né, o agressor, principalmente no caso da mulher, ele está dentro da casa dela, né? Então, ela tem dificuldades para poder buscar suporte, buscar ajuda, fazer a denúncia. E aí, dando essa opção para a vítima, ela fica mais confortável e mais segura, né? Essa é uma das propostas que eu tenho, que é criar essa central e fazer uma integração. Ok, obrigado pela sua resposta. Pai Francisco. Olá, boa noite, pai Jorginho, pai Ailton. A minha pergunta é, se acaso vocês forem, os seus senhores forem eleitos, qual o acesso que nós, matriz africana, teremos no gabinete de vocês? Pai Jorginho. Boa noite, mais uma vez. Bom, caso eu seja eleito, o meu gabinete estará aberto a todos os sacerdotes de Umbanda, Candomblé, Jurema, Quimbanda, né? Vamos fornecer aí orientações no sentido jurídico, fiscal, né? Teremos uma pessoa exclusiva para isso, para poder atender o nosso povo no gabinete. Pai Ailton. Essa questão é muito interessante, pelo seguinte, eu sempre bato nessa tecla, né? Eu tenho me apresentado como sacerdote de Umbanda que sou e me declaro como candidato do Axé. Minhas bandeiras sempre foram e vão ser na campanha, no mandato, o combate ao racismo, à discriminação religiosa e a defesa do meio ambiente. Então, mais em especial, nós vamos atender toda a sociedade campineira, mas em especial pautado nessas bandeiras. E como é que fala? Baseado na carta proposta formada por esse grupo de axé, o qual eu já encaminhei uma via assinada e compromissado, e hoje também encaminhei uma via já recibada pelo candidato a prefeito Dário Saad. Então, o meu mandato vai ser pautado nas minhas 3 bandeiras e vai ser pautado nessa carta proposta que eu recebi do Grupo Axé Política. Meu compromisso é atender, auxiliar, apoiar toda e qualquer iniciativa relacionada às minhas bandeiras, independente do partido, ideologia e quem é o propositor. Estou em um partido, né? Porque a lei eleitoral exige, mas como vereador não serei cabo eleitoral de partido nenhum. É o que eu tenho a dizer. Ok, pai Ailton, muito obrigado. Só lembrando aos nobres candidatos, e as respostas vocês estarão dando para os nossos irmãos que estão acompanhando a live, ok? Tá?
e vão ser feitas perguntas, tá? E nós vamos ver aqui com a coordenação quais perguntas vão ser feitas. Eu vou agora para a minha segunda pergunta, tá? E agora eu vou inverter a ordem de resposta. Quem vai responder primeiro é o pai Ayrton e depois o pai Jorginho. Eu perguntaria quais são as suas propostas para garantir a formulação e implementação de políticas públicas para garantir educação, saúde, segurança, habitação, assistência social, entre outras. Uma vez que, se os senhores eleitos, os senhores vão ter que legislar para toda a população de Campinas. Pai Ayrton, 3 minutos para a sua resposta. Eu tenho várias propostas, né, mas eu vou tentar resumir devido à questão do tempo. Uma das minhas propostas é dentro da educação. Propor à administração a criação de aulas virtuais de reforço, porque agora a educação ela tem que se adequar à nova realidade, né? Então, criando aulas virtuais de reforço para alunos de ensino básico, onde o aluno encaminharia sua dúvida ou dificuldade, e com hora marcada, seria aula virtual de reforço. Colocar em prática também, no questão das nossas religiões, né, nas escolas municipais, a princípio, a Lei 10.639 de 2003, que foi alterada pela Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, em todas as escolas públicas particulares do ensino fundamental. Essa é uma lei que já existe há muito tempo e até hoje não se conseguiu fazer cumprir. Então, essa também é uma das minhas bandeiras, fazer cumprir essa lei. Na questão de saúde, eu estou com uma rinite danada, gente, eu peço desculpas. Mas na questão da saúde, eu pretendo apoiar, acompanhar e fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, e também na questão da religião, o Comitê Técnico de Saúde, que foi recém-eleito. Então, todas as propostas que vierem dos conselhos terão o apoio do meu mandato. Ok, obrigado, pai Ayrton. Pai Jorginho. Opa, vamos lá. Meu pai, só antes do senhor começar, que houve um questionamento aqui, que pai Jorginho, nós chamamos carinhosamente pai Jorginho, mas todos sabemos que é o Ogan Jorginho. E como Ogan, eu respeito como pai. Por favor, sua resposta, meu pai. Obrigado, papai. Eu sugiro a todos aí que fechem os microfones, porque alguns aí estão ouvindo no Viva Voz e dá o retorno, a gente não consegue entender algumas coisas. Ok? Bom, vamos lá. Na parte de educação, em conversa com o doutor Hélio, que é o nosso candidato a prefeito, ele pretende reativar as naves-mãe, né? E eu sugeri a ele também a gente reforçar o SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social, para integrar junto com a educação e nesse caso vai poder atender as famílias carentes das escolas, né? Creio que a princípio não vamos conseguir atingir todas as escolas, mas se conseguirmos pelo menos nas naves-mãe, eu creio que já é um bom começo. E também na parte de empregos, né, para o nosso pessoal, eu tenho o projeto da gente atrair novas empresas para Campinas, para aumentar o emprego do nosso povo, né, e assim eles podem participar dos projetos habitacionais. Essa é a maior vantagem. E vamos ver. Bom, no máximo era isso, tá? O mais importante é as nave-mães, em conjunto com os SUAS, né? Para atender a nossa população mais carente. Eu creio que é um bom início para a gente começar esse papo. Ok? Obrigado, meu pai. Pai Francisco. Liga seu microfone, meu velho.
Pronto. Só respondendo a pergunta aí, Babageis. Ogã, para nós, no candomblé, também é chamado de pai. Eu não Sim. sei como que é na Umbanda, mas no candomblé, Ogã também é chamado de pai. Respondendo ao nosso amigo aí, certo? A minha pergunta é sobre cultura. Todos nós sabemos que a cultura em Campinas está bem defasada, entendeu? Uma cidade do tamanho de Campinas, não temos um carnaval, não temos verbas, né? Eu acho que isso é uma coisa que a prefeitura nunca colocou para que gerasse até mais renda para o município, né? A minha pergunta para vocês, candidato, é a cultura. Como que vocês vê a cultura na cidade de Campinas hoje? Falo isso porque sou autor de um projeto, eu sei como é difícil colocar um projeto, como é difícil fazer uma ação na cultura na cidade de Campinas. Ogan Jorginho, o senhor começa. Ok, vamos lá. Bom, na cultura, a intenção nossa do PDT Axé, né, é dar uma empoderada nessa secretaria, tá? Inclusive, se a gente conseguir ter gente nossa lá, vai dar uma boa ajuda. E também a gente pretende fazer festas ou homenagens, né, unificadas. Por exemplo, Dia da Umbanda, Dia do Candomblé. Para que duas festas? Vamos fazer uma só num local amplo, né? Com muita divulgação, com controle de acesso, né? Trânsito, com segurança pública, né? Convidando também líderes de outras religiões para participar e ver como a gente funciona, né? Eu creio que é um bom primeiro passo para a gente começar a atingir um respeito religioso mútuo, né? Que não adianta a gente fazer a nossa festa se as outras religiões não nos respeitam, né? Então, eu creio que a participação deles é fundamental nisso também. E a gente tem um projeto que se chama Teia Legislativa. A princípio, ele está a nível federal, tá? Já temos alguns partidos envolvidos, né? Tipo PT, PSOL, né? E mais uns outros aí. E o que significa isso? Nessa teia é entregado uma carta de compromisso, né? Para os parlamentares que quiserem fazer parte, né? Assinem como compromisso. E o que acontece com isso? Todo projeto que for contra nós, a frente vai votar contra. E todo projeto que for a favor, não só a nossa, tá? Que a gente sabe que quando a gente está legislando, a gente legisla para todo mundo, não é só para um determinado grupo. E eu creio que isso vai funcionar bem, né? Inclusive até no Rio de Janeiro, né? Nos copiaram essa parte e estão formando a Frente Popular Evangélica lá. Então, a ideia não deve ser tão ruim, né? Se estão nos copiando, eu creio que a ideia deve ser boa. E para a cultura é isso, gente. Não tem muita coisa. Temos que ter mais representantes lá para que nossos projetos passem, né? Mais gente do axé. Não adianta um só, mas tem que ter pelo menos um que esteja interessado nisso para começar a fazer essas articulações e essas conversas. No mais, é isso. Obrigado, Ogan. Venceu o seu tempo. Agora o pai Ailton.
Bom, a questão da cultura, eu pretendo motivar atividades culturais que já constem no calendário oficial. Por exemplo, dia 21 de março, exposição anual de arte produzida por artistas portadores de síndrome de Down. Essa lei é de 2013. Até hoje a gente não viu nenhuma. Então, é buscar o calendário oficial, ver todas as datas que tem lá ligadas à cultura, não só a cultura afro, né, mas a cultura no geral, né, e promover atividades nessas datas, fazer a população conhecer essas datas, né. Então, esse trabalho é importante. Outra questão é criar e incluir no calendário oficial o Dia da Cultura Afro-Brasileira. A minha data sugerida seria 25 de maio, quando se comemora a Semana de Solidariedade aos Povos Africanos, né? Apoiar nesta data um encontro de grupos culturais afro-brasileiros. Então, a gente cria o Dia da Cultura Afro-Brasileira, né? Coloca no calendário oficial do município, e a partir daí, com o apoio obrigatório, né, da administração, a gente realizar eventos com apresentações de grupos culturais afro-brasileiros, tanto de Campinas como na região, né? Por exemplo, outra data que existe no calendário, não ligada à religião, mas ligada à cultura, né? Dia 10 de junho, Dia Municipal da Comunidade Portuguesa. Então, motivar a realização de uma festa gastronômica portuguesa. Na minha opinião, na questão do carnaval, Babá Francisco, eu vejo que o carnaval não é uma festa, o carnaval é uma expressão cultural, e ela deve ser tratada dessa forma, né? Campinas não tem dado muita importância ao carnaval, né, principalmente quando cai a verba, porque consideram uma festa, e festa não é prioridade. Então, tem que ser feito um trabalho, né, de conscientização da população, mas também do poder público, que o carnaval é uma expressão cultural. Então, basicamente, para a cultura é o que eu tenho para colocar no momento. Lembrando que o Dia da Umbanda e o Dia do Candomblé são leis na cidade, né? É uma conquista do povo de matriz africana, é uma conquista que até o Okun, que está nos acompanhando, nos ajudou muito com que essa lei fosse aprovada. Conquista de gabinetes, de parceiros, né? A gente não pode deixar de falar o parceiro Carlão, a qual ajudou nessa lei, e que vocês, sendo eleito, pode ainda cumprimentar e dar um pouco mais de ênfase para nós de matriz africana. Ok. Conforme o nosso roteiro, eu vou para a minha terceira pergunta, né? Então, eu perguntaria aos candidatos quais as suas propostas para a educação e para a implantação da Lei 10.639, de 2003, do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Pai Ayrton, por favor, 3 minutos, depois para Jorginho. Eu, assim, já numa pergunta anterior, eu já cheguei a contemplar um pouco esse tema, né, principalmente a Lei 10.639, mas eu tenho algo a complementar. Só antes, eu só quero realçar que o Dia da Umbanda, eu fui um dos propositores da inclusão do Dia da Umbanda no calendário municipal, né, foi através de um ofício da CRMA, o vereador Seba Torres, né. Então, o Seba Torres que foi o propositor do projeto de lei e da lei depois, né? Mas quem levou a proposta para o vereador foi a CRMA. Então, a questão do Dia da Umbanda, a propositura foi da CRMA e quem encaminhou foi o então vereador Seba Torres. É esse esclarecimento que eu queria fazer inicialmente. Com relação à educação e à Lei 10.639, eu até já abordei anteriormente, mas eu tenho algumas questões que eu queria colocar. A partir já de 2021, né, eu quero começar a negociar com a administração para já começar a realizar nas escolas municipais
atividades culturais afro e palestras sobre racismo, discriminação religiosa, história e cultura afro-brasileira. Mesmo não estando no currículo escolar, é possível a gente fazer esse trabalho nas escolas, né? Colocar em prática já em 2022, né, a princípio nas municipais, a Lei 10.639. Aí sim, já começar em 2021 a negociação, a conversação com o poder público, né, principalmente a Secretaria de Educação, para começar a implementar em 2022 no currículo escolar essa matéria que já é garantida por lei. E propor à administração a criação de serviços de aulas virtuais, incluindo nessas aulas virtuais também esses temas. Mas, basicamente, seria isso, realizar palestras, né, e apresentações culturais nas escolas municipais, enquanto não se consegue aprovar a Lei 10.639. Obrigado, pai Jorginho. Vamos lá. Mais uma vez, em conversa com o doutor Hélio, né? Caso ele entre, ele pretende reativar as naves-mães. E faz parte do nosso projeto fazer se cumprir essa lei, a 10.639, pelo menos nas naves-mães de início, que já é um bom começo, e aí se expandir para as outras escolas, né? E outra proposta também são as palestras culturais, né? Como o pai Ayrton disse, pode ser feito nas escolas, né? Criar fóruns, né? Rodas de conversa sobre isso, para a gente tentar conseguir que essa lei seja aplicada realmente, né? E nós sabemos também que quando depende de gastos, né, o executivo nos barra, né? Então temos que pensar numa maneira de atrair investimentos externos para a gente conseguir fazer esses projetos aí, né? Uma conscientização da população, do nosso povo, né? Atrair novas empresas, como eu já disse antes, aqui para Campinas, para gerar mais emprego, para que a gente tenha mais poder aquisitivo, né? E consiga fazer alguma coisa realmente efetiva nesse aspecto, ok? Obrigado, pai Jorginho. Pai Francisco, o senhor tem alguma outra pergunta? Nós tínhamos combinado aqui, tá? Foram 5 perguntas, né? Mas agora temos um tema livre, tá? O senhor está com a palavra, depois eu vou formular outra, e tem a pergunta dos nossos irmãos aqui do Face. Tá, Babá, eu vou querer que nossos candidatos respondam, ainda na cultura, a pergunta do Babá Moafir. Aqui na cidade de Campinas existe o Museu da Cidade, que está fechado há muito tempo, né? É o Museu do Negro, que está abandonado, né? E vocês, como um candidato a vereador, caso sejam eleitos, o que pode fazer a respeito disso? Pai Ayrton. Pai Ayrton. Essa questão do Museu do Negro, já há um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente teve correndo atrás dessa questão, tentando negociar e forçar a administração pública a pôr em prática o Museu do Negro. Só que o que foi apresentado para nós na época, nós não achamos adequado. O que a administração estava oferecendo era uma salinha no Museu de Campinas, que ainda estava sendo criado e formado, para dentro dessa salinha colocar o Museu do Negro. E nós achamos que isso é colocar no fundo do quintal, né? Então, a coisa não avançou na ocasião, mesmo porque também não tinha ninguém do axé, assim, dentro da Câmara que pudesse abraçar essa causa, mas eu creio que a gente colocando lá, não só mas 2, 3 vereadores do axé,
a gente vai ter condições de pressionar o poder público a colocar em prática realmente o Museu do Negro, que também é uma lei que também está atrasada, né? Já deveria estar já funcionando esse Museu do Negro. Inclusive, na época, a gente conseguiu até algumas doações de material para o Museu do Negro, mas a gente não levou em frente porque o espaço que ofereceram não era condizente. Então, eu acho que a gente tem que retomar esse trabalho, né? E tem que fazer valer a lei, não só essa, mas todas as leis que existem e não estão sendo cumpridas, é uma das minhas missões como vereador. Fazer o levantamento e pressionar o poder público para que ele coloque em prática todas as leis. Se não for possível em 2021, porque muita coisa tem que entrar no orçamento, né? E o orçamento já vai estar sido aprovado, já vai estar em andamento, mas negociar o que não for possível para 2021 para que seja colocado no orçamento de 2022 efetivamente, porque também foi uma promessa da administração na época para nós, que tinha dificuldades de criar um Museu do Negro em outro espaço, porque não constava no orçamento. Só que quando chegou na avaliação, na formação do orçamento do ano seguinte, também não foi contemplado, né? Então, a gente, como vereador, tem que fiscalizar, tem que ficar em cima, cobrando e fazer a coisa acontecer. Ao tempo. Ogan Jorginho. Vamos lá. Bem, é bem isso que o pai Ayrton disse, né? Nós temos que cobrar, né? E tentar outras opções também, né? Como participações do capital privado, para a gente conseguir alguma coisa nesse sentido, né? A primeira coisa, caso a gente entre, é ver o orçamento, como é que está, para a gente ver o que vai dar para fazer quanto a isso, né? Creio que para 2021 vai ficar apertado, mas para o próximo ano já deve dar uma melhorada e a gente consiga fazer alguma coisa. Ok. Babageiro. Bom, eu tinha uma pergunta formulada, mas sobre suas, e o pai Jorginho me contemplou, tá? Pai Ayrton falou alguma coisa parecida também. Eu vou me ater aqui, tá? A uma pergunta do nosso irmão Ayrton Pereira Júnior, do Conselho Tutelar, que pergunta para os senhores: nós sabemos quem ataca e quem comete o racismo religioso. Os senhores candidatos já têm conversado com lideranças de outras religiões que cometem tal violência? Vai, Jorginho. Vamos lá. Contato direto ainda não tive, mas através do PDT Axé, a gente está entrando em contato com as lideranças religiosas para a gente fazer o Fórum Ecumênico Interreligioso das lideranças aqui de Campinas, para a gente poder avançar nesse aspecto e tentar minimizar esse tipo de coisa na cidade. Vai, Ayrton. Essa é uma questão, né, que também nós vimos combatendo há muito tempo, né? Já visto que quando teve o problema da PL em Piracicaba, a gente encaminhou um ofício para o prefeito, solicitando que ele vetasse o projeto. Quando teve o caso do PL do deputado Feliciano Filho, né, nós também reagimos, até realizamos uma audiência pública aqui em Campinas para debater essa questão da PL, foi uma pressão política em cima do deputado, né? Quando teve aqui o projeto de lei do vereador Pastor Elias, também a gente interviu, pressionou, negociou e conseguiu também que ele entendesse e recolhesse, arquivasse o projeto. Quando ocorreu aquela questão numa PL que proibia descarte de restos de animais no cemitério, também a gente interviu, conversou, discutiu, pressionou, porque poderia trazer consequências graves
para o povo da nossa religião, da maneira que estava o texto, e aí se achou por bem também recolher, arquivar o processo. Então, essa questão aí de perseguição de outras denominações religiosas, a gente já vem convivendo com isso, vem combatendo isso já há algum tempo, né? E eu já me antecipei, quando eu fui negociar a questão da legenda do partido com o Vandão, na época pré-candidato a prefeito, foi uma dessas colocações que eu fiz para ele, que o meu mandato seria voltado na defesa dos direitos do pessoal, do povo do Axé, né? E também combater qualquer proposta, qualquer sugestão que surgisse dentro da Câmara contra o nosso povo. Então, eu deixei isso bem claro para ele, e se isso ocorresse através de algum vereador do partido, agora da coligação, né, que eu estaria intervindo diretamente com o colega vereador para que a questão fosse revertida e o projeto de lei fosse arquivado, porque em todos os partidos tem candidatos aí de católicos, evangélicos, de várias denominações, e em muitos casos são pastores, né? E no meu partido não é diferente, né? Aliás, no meu não, né, porque eu não sou dono, mas no partido que eu estou filiado também tem, né? O pastor Elias hoje está no PSB, né? E eu tive uma conversa muito aberta com ele, muito tranquila com ele, rápida, mas muito tranquila, na sede do partido, recentemente eu encontrei com ele. Então, acho que é uma questão que vai dar para trabalhar sem problema. Ok. Nós temos aqui, tá, várias perguntas, tá? Mas o Opum, ele pergunta aqui sobre a coleta de resíduos e abandonos de materiais litúrgicos em áreas públicas. O que fazer? Qual a posição dos candidatos? Como legislar para esse assunto? Pode ser o Jorginho. Vamos lá. É uma situação bem complicada isso, né? Como houve naquele projeto da proibição de descarte lá no cemitério, né? Então, eu creio que deveríamos ter um espaço para o nosso povo fazer esses descartes, né? Uma área, algum lugar, como em Indaiatuba tem o santuário lá da Cocai, aqui em Campinas a gente deveria fazer alguma coisa parecida, né, para fazer os nossos descartes e não ficar pelas ruas aí incomodando as outras pessoas, né? Que o nosso direito acaba quando começa o direito do outro. Temos que pensar nisso também. Ok? E uma outra coisa também que me assola, né? Eu vi uma pergunta aí nos comentários, né? Como combater o genocídio da juventude negra, né? Do Ayrton Pereira, né? Então, quanto a essa pergunta, a PDT Axé assume entrar em contato, né, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, né, verificar se já temos em Campinas uma delegacia especializada, né, em assuntos religiosos e também contra a igualdade, né, racial, né. Na verdade, assim, a gente queria empoderar a CEPIR, nesses casos, para fazer essa ponte, essa conversação com as polícias, né, fornecendo gente nossa para dar palestras para eles, como a gente funciona, gente deles para dar palestras para nós, como eles funcionam, né, para a gente saber como se portar numa abordagem policial, né, para o policial saber como fazer nas suas abordagens, né, que nem todo mundo é bandido, né, eles têm a suspeita, mas não têm certeza, então eu creio que o tratamento nem sempre pode ser truculento, né, tem que pegar um pouco mais leve, mas com determinados tem que ser, é o trabalho deles e temos que respeitar isso. Mas no mais é isso,
tem que fazer essa interação, né, junto às polícias, com a CEPIR, dar um pouco mais de empoderamento para ela poder tratar desses assuntos, ok? Ok, obrigado, pai Jorginho. Pai Ayrton, só lembrando que nós estamos chegando ao final aqui, tá? Nossa proposta era 1 hora, tá? De live. Pai Ayrton, sua resposta, por favor. Essa pergunta é muito boa. Recentemente, eu divulguei aí nas minhas redes sociais e também lá no grupo, um evento que foi feito em parceria com a CRMA e a ACOCAI, que foi um mutirão de limpeza da antiga Cachoeira da Macumba, que passou a se tornar a Cachoeira do Sagrado, né? E foi até elaborado a criação de um projeto de preservação e tal, né? Foi um trabalho fantástico. O Babá até chegou a complementar lá, que foi mais de 1 tonelada de lixo que foi retirado naquela ocasião, né? Mas a gente teve um entrave, né, de mexer com a área, porque descobriu-se que a área é particular. Então, eu coloquei como proposta da minha candidatura e de meu mandato intermediar a negociação entre a administração pública, a ACOCAI e os proprietários da área da Cachoeira da Macumba, para que a gente possa ali criar um santuário para as pessoas aqui da Campinas e região, que não podem se locomover até. Então, isso está na minha lista de propostas, fazer esse trabalho como vereador, né? E, evidentemente, que se o prefeito que ganhar as eleições for da minha coligação, eu vou ter muito mais abertura, muito mais facilidade para encaminhar essas propostas, né, essas demandas, mas independente de quem ganhar, nós vamos sentar e nós vamos conversar sobre isso. Tá? Mas a gente tem um outro lado, que é a questão... O tempo já passou, pai Ayrton. Da educação do nosso povo, né? Porque você pode... Deu Conclua, tempo? pai. Já deu tempo? Conclua. Mas o vereador tem uma ferramenta que é o jornalzinho dele. Então, a gente pode criar nesse jornalzinho, usar para distribuição em terreiros, para fazer orientação e educação do nosso povo. É isso aí. Obrigado. Pessoal, nós vamos já partir para o final do nosso encontro aqui. Pai Francisco, suas considerações. Ou o senhor tem alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta para a gente até conhecer um pouquinho melhor os nossos candidatos. Eu gostaria de perguntar ao grande Jorginho e ao pai Ayrton por que vocês merecem ganhar essa eleição? O que faz vocês ser diferentes? Como que vocês se apresentam para os seus eleitorados? Eu gostaria de saber de vocês como que vocês vão trabalhar em prol de todos nós de matriz africana. Mas, primeiramente, por que vocês merecem ganhar a eleição? Pai Ayrton. Tá olhando meu fone aqui. Bom, eu vou só aproveitar fazer uma observação aqui sobre a pergunta do meu xará, sobre a mortandade de juventude negra. Não sei se todo mundo sabe, mas também no calendário oficial, no dia 20 de junho, se comemora Dia de Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra. Então, é uma data que também deve ser trabalhada, né? E é uma obrigação do vereador. Com relação a ser candidato, né? Por que sou candidato? Eu cheguei até a falar muito rapidamente que, num determinado momento, num trabalho aqui no meu terreiro, o seu Tranca-Rua das Encruzilhadas veio e me deixou um recado bem educado, né? Era para eu tirar o traseiro da cadeira e enfrentar essa batalha e a luta. E eu, como sou besta, eu obedeci, né? Então, foi praticamente um mês antes de se encerrar o prazo que eu fui correr atrás de legenda. E por quê?
as pessoas podem confiar no pai Ayrton de Ogum como vereador, para defender o povo da religião? Porque eu tenho um histórico de 15 anos de luta contra a discriminação religiosa, contra o racismo, em defesa do meio ambiente, né? Está lá nas minhas páginas todo o histórico. Quem tiver interesse, quiser perguntar, eu mando por WhatsApp, eu mando por e-mail, por qualquer ferramenta, vai ver todas as minhas lutas e todas as nossas conquistas, né? Então, uma pessoa que por 15 anos está lutando para defender essa religião, e agora ele se apresenta como candidato, mas apresenta como sacerdote de Umbanda, das religiões, do povo do Axé, e traz propostas para o povo do Axé, e aparece em tudo quanto é meio de comunicação, como sacerdote, não esconde que ele é do Axé, então é uma pessoa que vocês podem confiar. E eu tenho do lado o seu Tranca-Rua das Encruzilhadas, que se eu não cumprir essa missão, depois ele vai cobrar de mim, né? E meu pai Ogum, então, muito mais. Agradeço. Jorginho? Vamos lá. Na realidade, eu não era para ser candidato, né? A gente tinha outro candidato aqui pelo PDT e tal, e depois que passaram os prazos, né? Saiu, foi para outro partido, é um direito que ele assiste, não condeno por isso. E aí, em consenso no movimento Axé do partido, eles me indicaram para Campinas. Eu pensei bem, né? Eu ouvi muito a palavra de um amigo nosso, o Okun, né? Que diz que a gente tem que sair da zona de conforto, dar a cara para bater, para conseguir alguma coisa, né? Para modificar alguma coisa. Aí eu resolvi aceitar. E, como vocês sabem, eu não tenho o dom da oratória como vocês, né? Mas a única coisa que eu posso prometer a vocês é que eu vou dar o meu melhor. Já que eu tenho que fazer, eu vou fazer bem feito e de coração. Axé. Axé, pai. Pai Francisco, o senhor quer fazer mais uma colocação, suas considerações finais? Todos conhecer um pouquinho melhor os candidatos, né? Desejando boa sorte a todos vocês, pai Ailton, Ogan Jorginho, né? E pedir para vocês, se acaso vocês forem eleitos, entendeu? Deixar as portas do gabinete de vocês abertas, não só para o povo de matriz africana, mas para todos que procuram, sem interesse. Deixar um pouco o ego de lado, que é o que nós precisamos. Eu desejo, de todo o coração, boa sorte a todos vocês, candidatos. E para o senhor Babageiso, boa caminhada, bom início. Eu acho que foi muito aproveitado essa live e deu para a gente conhecer um pouquinho melhor os nossos candidatos. E obrigado a todos que participaram, né? Obrigado, meu pai. Só lembrando que as perguntas que foram feitas aqui, tá? Tem algumas perguntas que eu pediria aos candidatos que respondessem depois no particular, um questionamento aqui que o pai Joãozinho fez, tá? A lei já aprovada no STF define o que é permitido e o que não é sobre a sacralização dos animais, tá? O Pedigan Jansen gostaria de fazer a pergunta referente à invasão e destruição de alguns terreiros, pois foi falado sobre o racismo religioso, os candidatos responderam aqui, tá? E tem outras perguntas, né? Então, eu pediria que os candidatos depois respondessem, tá, para os nossos amigos que estão interagindo aqui na nossa live. Lembrando que na próxima quinta-feira, no dia 22, às 19h30 também, nós teremos mais uma live com duas candidatas, a mãe Célia e a Valéria Viper, tá? Eles vão estar aqui no canal também, respondendo a pergunta de todos. Antes de eu fazer minhas considerações, eu passaria ao pai Ayrton, tá, que fizesse suas considerações finais, por favor, no máximo 3 minutos, que nós já estamos avançados. Considerações finais, por favor.
Um minuto. Não vou precisar de tudo isso, não, babá. Mas eu queria fazer uma observação aí para o meu irmãozinho, Pinho, né? Que os orixás trabalham dessa forma mesmo, meu irmão. Tanto eu como você não pensávamos em ser candidatos, não tinha essa pretensão de ser candidatos, e o orixá determinou, e nós estamos aqui, né, participando dessa live, desse debate maravilhoso. E trabalharam de uma certa forma que nós dois, que não queríamos ser candidatos, somos justamente dois dos representantes oficiais da Carta Magna da Umbanda em Campinas. Então, isso é o orixá atuando. E eu quero mais uma vez agradecer aos organizadores do evento, né, e também a todos e todas que tiveram a paciência de estar conosco até agora. Eu quero dizer... Acabou o tempo, pai Alô. Jorginho. Vamos lá. Bem, Entrou uma ligação isso, aqui, me divulgou. Espero que tenha contemplado a todos com as minhas respostas, né? Embora um pouco nervoso, né? Porque eu tenho problema com câmeras e microfones, eu prefiro ficar atrás delas, né? E não na frente, mas espero que tenha sido satisfatório a todos. E ficou um item aí que ninguém perguntou, né? Sobre legalização de terreiros. E a minha ideia é a seguinte: vamos tentar legalizar todas as casas, né? O meu gabinete, caso eu entre, vai ficar aberto, com instrução jurídica e fiscal a todos, né? Tentar dividir por categorias, né? Respeitando a capacidade de pessoas que o templo comporta, né? Para pagar menos taxas, né? Para casa menor pagar menos, e as maiores, com certeza, vão pagar um pouco mais. Mas eu creio que é justo para todos. Tenha uma boa noite, axé para nós e sorte. Axé. Obrigado, Ogan Jorginho, pai Jorginho. Obrigado, pai Ayrton. Queria agradecer a todos os irmãos que estiveram com a gente aqui durante essa live e reforçar, mais uma vez, o intuito do nosso grupo. Tá? Vou voltar a dizer, nós tínhamos duas perguntas. O que nos une e o que nos separa? O que nos une, a religião em si, todas as dificuldades que todos nós passamos, né? E o que nos une, o que nos separava era o ego, né? Era a ideologia política, e nós conseguimos conquistar, tá, essa união desse grupo aqui. Desejo aos candidatos, tá, sucesso, tá, nas suas campanhas, parabéns, que vocês possam nos representar dignamente na Câmara Municipal. Deixo um abraço a todos, em nome de meu pai Xangô, saudando ao Ambobo Atiki Olorum Belá. Que o Olorum abençoe a todos nós, uma boa noite, Motumbá, Axé, Mucuyu.